Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre os contratos de opções. O que são as opções? Opções são contratos entre compradores e vendedores. Esses contratos eles vão te dar direitos ou obrigações. Então se você compra, você vai ter um direito. Se você vende, você vai ter obrigação. Isso é sempre, tá? Então é para atuar no mercado de forma, você quer comprar ou vender alguma coisa, algum ativo por um preço previamente definido. O que é esse preço? É o strike em uma data futura. Então você faz um contrato de compra ou de venda ou uma obrigação de compra ou de venda no mercado, certo? É, as opções elas têm os componentes básicos, né? Então, por ser um derivativo, ele deriva de alguma coisa. Então, geralmente ele vai derivar de um ativo objeto ali, que pode ser uma ação, uma commodity. Então, tem várias coisas, uma moeda, uma cripto, qualquer ativo pode ter um derivativo envolvido, uma opção ali, né? Até imóveis. Então, assim, você pode, por exemplo, eu quero comprar um apartamento. Então, o corretor vai chegar para você e vai falar assim, ó, esse apartamento ele vale 1 milhão, mas ele vai ficar pronto daqui a um ano. Então, você me dá aí 10 mil reais e eu te dou o direito de você comprar ele a um ano daqui a um ano por 1 milhão de reais. E aí você está comprando uma opção. Você está fazendo um contrato com o vendedor, né? E aí o vendedor ele tem a obrigação de te vender o apartamento daqui a um ano por esses 1 milhão de reais. Então o que acontece? Se o preço do apartamento subir, você vai exercer, você vai comprar ele a 1 milhão e vai vender, por exemplo, subiu a 1 milhão e 200 mil, você vai vender a 1 e 200 ou você vai manter ele, então vai ser uma escolha sua, certo? Tem o preço de exercício, que é o valor que você escolhe, né? Por exemplo, eu estou comprando o direito de comprar a Petrobras daqui 6 meses a R$ 40. Hoje a Petrobras está a 35, por exemplo. Então eu escolho esse strike, né? Eu quero fazer uma proteção no boi gordo. Então hoje o boi gordo tá 330 arroba, mas eu quero escolher um strike de 320 para daqui 6 meses. Então eu vou comprar uma put ali, vou comprar um seguro. E todas as opções, elas, pelo fato de serem derivativos, elas têm vencimento, certo? E a questão do prêmio. O que é o prêmio? O prêmio é o valor que você paga ou que você recebe. Quando você compra uma opção, você sempre vai ter que pagar. Então você vai ter um débito, em D mais um. E quando você vende uma opção, você vai ter a obrigação. Então, por você ter o fato de ter a obrigação, você recebe esse dinheiro. É como se fosse a seguradora de um carro, né? Quando você faz o seguro do seu carro, você vai lá e paga um prêmio para a seguradora. E essa seguradora, ela fica com o seu dinheiro. O que acontece? Se der ruim, se o seu carro for furtado ou você bater, a seguradora ela é obrigada a te pagar o FIP do carro. Então ela tem uma obrigação de te pagar o carro, certo? Essa é a diferença. E se não acontecer nada, a seguradora fica com seu dinheiro no final das contas. Então, assim, as opções elas têm dois tipos, né? Que são as europeias e as americanas. As americanas geralmente são as calls. Você pode exercer elas a qualquer momento. Então é só ligar lá na mesa e falar: eu quero exercer essa call aqui. Então você vai ter o direito de comprar o ativo. Então você exerce ali tanto, tal strike em tal data. Agora, a europeia você só exerce no vencimento. Então, isso te protege. Geralmente é as puts ali, tá? Vamos lá, um exemplo bem simples, né? Apesar de eu já ter dado alguns exemplos aí, eu vou usar o exemplo da Petrobras. Hoje a Petrobras está R$ 30. Então, você vai lá e compra uma call, né? Que você vai estar comprando o direito de comprar a Petrobras para daqui 30 dias. Então você compra e escolhe o strike de R$ 32. Hoje a Petro está 30. E você vai pagar R$ 1. Então você tem o débito de R$ 1. Se a Petrobras subir para 35, o que eu posso fazer? Eu vou lá e exerço o meu direito, né, de comprar a 32 e vendo ela a 35. Então 32 menos 35, eu fico com R$ 3 de ganho. Só que como eu paguei R$ 1 do prêmio, eu vou ficar com 2 na verdade, líquido no final. Não tirei o imposto, beleza?
Então, assim, essas opções, elas permitem uma alavancagem muito grande. Quando você usa calls e puts ali. Vou dar outro exemplo aqui. Vamos supor que hoje, quero comprar 30 mil, quero comprar 30 mil reais em ações da Petrobras. Tá R$ 30 a ação hoje. Então, assim, em vez de você comprar as ações para especular, eu quero comprar e já vender. Você vai lá e compra 30 mil calls, né? Pagando R$ 1 também. Em vez de você comprar 1.000, você vai comprar 30 mil. Um strike de 32 a R$ 1. Então, você vai estar alavancado ali 30 vezes o seu patrimônio, né? Em vez de você estar comprando 30 mil em o seu capital em Petrobras, você vai estar comprando 30 vezes mais, dá 900 mil ali no caso, né? Então, se a ação subir forte, você vai ter um lucro alavancado. Mas assim, qual que é o seu risco? O seu risco é os 30 mil que você colocou. Se a ação não subir até os 32 e não se manter acima dos 32, você perde os 30 mil, né? Então, vira pole, que é o que a gente fala, né? Quando não dá certo a estrutura. Então, as opções, elas são operações puramente especulativas e protetivas também, né? Para você fazer hedge ali. Então, assim, você pode usar para fazer hedge, proteção contra queda de commodity, ou a favor da alta também, para você ganhar apostas direcionais, bidirecionais. Você pode conseguir ganhar com a alta do mercado ou com a queda. Então, assim, o mercado só não pode ficar de lado. Você tem várias estratégias que dá para você montar, diversas, né? Então, assim, tem mais de 400 aí estratégias com opções. Então, na verdade, quem é que compra e quem é que vende? Quando a gente compra uma opção, igual eu falei lá atrás, você vai ter um débito em D mais um. Então você vai estar pagando esse prêmio. Então você vai ter o direito. Então você vai estar comprando um seguro, né? Ou se você não tiver visando hedge, você vai estar especulando. E quem está vendendo, que é o lançador, né? O comprador é o titular. Quem está vendendo, que é o lançador, ele recebe o prêmio D mais um. Então ele tem a obrigação. É como se fosse a seguradora. É como se você fosse a seguradora do carro. Se o cliente bater o carro for roubado, você vai ter que pagar esse valor para ele. Só que no mercado é diferente. A gente ajusta com valores financeiros também relacionados ao preço do ativo em si, né? Então, assim, geralmente quando a gente vende uma opção, a gente busca uma renda ali com controle de risco. Você consegue tirar um dividendo sintético do mercado, protegendo a sua carteira, né? E o comprador, geralmente de opção, ele é aquele cara mais especulativo. Então ele quer ganhar exponencialmente alavancado com pouco capital. Então, assim, conclusão. As opções são instrumentos poderosos do mercado financeiro. São para quem entende e quem quer se proteger e especular sabendo o que está fazendo, tá? Então você tem que ter uma alavancagem controlada. Porque as opções ela pode multiplicar seu capital, mas também pode evaporar muito rápido, tá?